esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Minhas irmãs e irmãos, celebrando hoje esta festa da transfiguração do Senhor, nós também celebramos esta Santa Eucaristia pela nossa irmã falecida, Nelma Alves Cordeiro, no seu 7º dia de falecimento. Também celebramos pela passagem do aniversário natalício de Ana Paula Xavier Pereira Gomes. Hoje nós estamos celebrando também esta Eucaristia em comunhão com as nossas paróquias de Barra da Estiva e do Taquari, em Livramento de Nossa Senhora, que celebram hoje o seu titular, o Bom Jesus. Também celebramos em comunhão com a paróquia de Ituaçu, que começa hoje a celebrar a novena de sua padroeira, Nossa Senhora do Alívio, e também celebramos em comunhão com a nossa Igreja Mãe, a nossa Igreja Catedral Diocesana de Livramento de Nossa Senhora. Hoje também lá se começa a novena em honra a Nossa Senhora do Livramento, nossa padroeira diocesana. A festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva a celebrar hoje todos os títulos, todos os nomes de nosso Senhor, o bom Jesus, e aí com tantos títulos que Ele recebe na sua bondade, é para cada um de nós cristãos um ensinamento profundo de que a transfiguração é o caminho que a vida cristã em Cristo deve trilhar. Nós começamos a ser transfigurados no dia do nosso batismo, ali, passando a ser filho adotivo, filha adotiva de Deus, o Pai. Nós então começamos a experimentar em nossa vida aquele amor de Deus para nós, aquele mesmo amor que o Pai depositou totalmente em Jesus Cristo, como escutamos na passagem do Santo Evangelho: Este é o meu Filho amado,
escutai-o. Nele eu pus todo o meu agrado. Estas palavras de Deus Pai, também em Jesus, são dirigidas para cada um de nós. Nós precisamos nos recordar constantemente que não fomos criados para o pecado, para a desfiguração, mas nós fomos criados para a santidade, para a graça. A santidade é a vocação universal, como aprendemos na Santa Mãe Igreja. Deus, estamos vivendo esse mês vocacional, Deus chama cada um de nós para uma vocação específica, mas todas as vocações são chamadas a uma vocação suprema, que é a vocação à santidade, a vocação de realmente nos transfigurar à imagem na qual nós fomos criados. Escutamos o escritor sagrado no livro do Gênesis nos ensinar que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a imagem de Deus, deste Deus que hoje no monte se transfigura, se manifesta, se revela. É mais uma epifania do Senhor. Essa festa, a Epifania, nós celebramos lá com Jesus criança, com Jesus menino, nas celebrações do Natal do Senhor. A segunda grande festa do tempo do Natal é a Epifania, ou seja, a manifestação de Deus. Mas Deus não se manifestou, não se revelou apenas no seu nascimento, mas toda a vida de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nas suas ações, é a manifestação de Deus. E nós, que somos discípulos missionários de Cristo, devemos compreender que a força da vocação a qual nós somos chamados é manifestar Deus todos os dias na nossa caminhada. Nós devemos olhar para Jesus, contemplá-lo na manifestação que Ele realiza diante de nós, para também sermos transfigurados. Os discípulos que testemunharam a transfiguração de Jesus, eles foram encobertos, tomados por uma nuvem, da qual se ouviu a voz do Pai. Essa expressão, cobertos por Deus, o anjo repetirá a Maria Santíssima, quando ele visita a Virgem, lhe diz o projeto de Deus e ela lhe questiona: como acontecerá tudo isso, se eu não conheço o homem algum? E eis que o anjo, respondendo à Virgem, lhe diz: o poder do Altíssimo, Ele te cobrirá com sua sombra. E Maria toma parte do projeto da salvação, porque deixou-se ser totalmente tomada, possuída, encoberta por Deus, pela graça divina. O mistério da transfiguração com estes apóstolos lembra-nos que a Igreja de Cristo deve ser tão dócil, tão fiel, tão obediente ao Divino Espírito Santo de Deus, que Deus nos encubra, que Deus faça com que nós estejamos dentro da sua graça e dentro da graça de Deus, partícipes desta grande obra de salvação. Nós então vamos, não por nós mesmos, mas pela graça que nós deixamos agir em nós, testemunhando Deus que se revela. Esta é a nossa vocação, esta é a nossa missão. Mais do que falar de Deus, e falar de Deus
é uma coisa muito fácil. O próprio diabo fala de Deus, em toda e qualquer esquina alguém está falando de Deus. A nossa vocação não é esta, não é falar de Deus. A nossa vocação é mostrar Deus para as pessoas, é deixar as pessoas verem Deus em nós, porque nós nos tornaremos manifestação da glória de Deus onde nós estamos. Quando esta celebração que agora nós estamos realizando não é um simples ritual ou uma mera teoria, mas é de fato o sustentáculo da nossa fé. É quando de fato nós damos espaço para esta graça. É justamente por isso que o final do Santo Evangelho aparece de novo o que nós chamamos de segredo messiânico. Jesus faz uma recomendação aos discípulos: não conteis a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A nossa missão não é contar de Jesus para as pessoas. A nossa missão é deixar a graça de Deus se revelar, se manifestar de tal modo em nossa vida que nós seremos como uma cachoeira, como uma queda d'água. Ninguém precisa dizer que está caindo água na cachoeira. O fluxo da água diz por si mesmo. Ninguém precisa ver. Se está vendo que está caindo água, todo mundo perceberá. Não é preciso colocar uma placa, não é preciso sair gritando, mas aquela queda d'água vai mostrar-se por si mesma. Assim também deveria ser a nossa fé, não por roupas, por batina, nada disso, mas é a vida que nós levamos, é o estilo de vida que nós desenvolvemos dentro de nossas casas, no nosso local de trabalho, no tempo e neste período de política. Nós já agora, e falo isso não para julgar, mas para alertar. Como nós vamos encontrar pessoas que se dizem cristãs, pessoas que comungam todos os domingos, quando lhe era possível, pessoas que celebram e amam Nossa Senhora, mas que agora, por causa de um partido, por causa de uma pessoa, vai perder a cabeça, vai perder a fé, vai perder a amizade, vai perder a unidade, vai se entregar à corrupção, a compras de votos, à difamação, a falsos testemunhos e por aí vai. O rio de corrupção que segue o período eleitoral, que não preciso contar a ninguém que vocês conhecem mais do que ele. Isso não é fé. Do que me adianta dentro de uma igreja todos os domingos, terço na mão, mas comprando e vendendo voto de tudo quanto é qualidade. Mas voltando para pessoas que negam todos os ensinamentos que Jesus nos deu, mas confirmando interesses familiares e pessoais, sem pensar no bem comum, sem pensar no todo, nenhum município, nenhum estado, nenhuma nação. A nossa fé passa por toda a nossa vida. Ou temos fé, ou não a temos. Não dá para fingir. A transfiguração é esta revelação total. Ou se é cristão, ou não se é cristão. Não se pode existir um cristão apagado, sem luz. A transfiguração diz que Jesus brilhou mais do que o sol, e que suas vestes eram tão alvas que nenhuma lavadeira na terra conseguiria alvejá-la. A transparência de Deus, a luz de Deus, que os discípulos até ficaram com medo e jogaram o rosto por terra. Nós cristãos devemos nos deixar em Cristo, pela graça dos santos sacramentos que nós recebemos, que nós receberemos, a sermos transfigurados. Um cristão que não se transfigura não é cristão.
um cristão que não deixa a graça de Deus agir, um cristão que não se sente bem em estar constantemente na presença de Deus. São Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui. Como deve ser bom para nós estarmos na presença de Deus, na oração comunitária, na oração pessoal e na prática da caridade com os irmãos e irmãs. É bom estar com Deus, e nós deveríamos sentir esta alegria de estar com Deus e sentir uma tristeza muito grande, uma repugnância muito grande em estarmos no pecado. Deveríamos não nos acostumar tanto em estarmos no pecado, mas ao contrário, deveríamos dizer sempre: é péssimo estar em pecado, é péssimo ter procurado o pecado. Deixa-me ir procurar um sacerdote para no sacramento da confissão lhe confessar todas as minhas culpas e poder sair dessa desfiguração maldita para, recebendo o perdão, a absolvição de Deus pelas mãos do sacerdote, entrarmos de novo na graça de Deus. E assim, nos santos sacramentos, na missão de cada dia, no encontro diário com Deus, podemos dizer: é bom estarmos aqui. Esse período de pandemia que nós estamos vivendo, que é ruim, mas serviu para que muitas pessoas pudessem sentir saudade de casa, desta casa, da casa de Deus, da casa da comunidade. Que Deus nos ajude, que ao vencermos este período de pandemia, as pessoas, quanto antes, apressadamente, quando as portas de nossas igrejas forem abertas, corram apressadamente para as nossas igrejas, mas não só para serem apenas assistentes, não só para assistirem o culto sagrado, mas corram para a igreja, buscando se confessarem, buscando a Sagrada Comunhão, buscando o convívio com os irmãos e irmãs, para que nesta alegria da partilha todos possamos dizer: é bom estarmos aqui. Agora nós sabemos, não é bom não estarmos aqui. É triste, faz falta. E nós todos, os que aqui estamos, os que não podem estar, sentimos esta falta. É ruim demais não estar neste Monte Santo que é a casa de Deus, que se deixarmos em cada celebração nos transfigurará. Mas que Deus nos alcance esta graça, que o quanto antes tornemos aqui a nos encontrar, para com fé, com alegria, celebrando os augustos mistérios nos santos sacramentos, podemos dizer: é bom estarmos aqui, mas é bom estar lá também, como testemunhas do transfigurado que nos transfigura.